Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caratinga, uma forma de ajudar o eleitor a conhecer melhor os candidatos e fazer uma boa escolha na hora do voto. Para darmos início à série, encontra-se em nossos estúdios um convidado muito especial, natural do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Direito Público pelo Centro Universitário de Caratinga, ele reside em Caratinga há 15 anos. É juiz titular da 2ª Vara Civil da Comarca de Caratinga e foi nomeado pelo Tribunal Regional Eleitoral para atuar na 71ª Zona Eleitoral com a importante missão de monitorar o processo eleitoral no que tange à propaganda dos candidatos e partidos. Isso em 6 cidades de nossa comarca: Caratinga, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. Você conhecerá um pouco mais sobre esse magistrado e sobre o seu trabalho no pleito deste ano daqui a pouco. Após o intervalo, já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, dando início a uma série especial, Eleições Municipais 2016. E hoje aqui em nossos estúdios contamos com a importante e especial presença do magistrado doutor Alexandre Ferreira. Doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no NEC TV. É um prazer estar aqui. Né? Doutor Alexandre, que é nascido no Rio de Janeiro. Eu vi ali no briefing. E chegou a Caratinga há 15 anos. Na realidade, eu me lembro bem, né? Caratinga sempre marca a gente de maneira positiva. Cheguei aqui dia 17 de maio de 2001. Tomei posse aqui, né? Como juiz. No dia seguinte, dia 18 de maio. Já tem bastante tempo, né? Ou seja, mais de 15 anos. Já é um cidadão caratinguense. Já. Cidadão honorário. É cidadão honorário de Caratinga. Caratinguense de coração. Bacana. E o senhor falou sobre esse amor, já que o senhor sente por Caratinga, fiquei imaginando. Uma cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro e vir morar em Caratinga, isso não é uma diferença muito grande, não? Como é que o senhor viu esse choque de cultura aí? No começo, claro, a gente sempre sente um pouco, mas antes de vir para Caratinga, a minha formação, né, escolar, ela é na PUC, ali do Dom Cabral, em Belo Horizonte. Então eu me formei, trabalhei, aliás, eu já morava em Belo Horizonte desde 87. Então, a minha mãe também é de Tambacuri, ali perto de Teoflotone, mineira. Então eu já conhecia o estilo de vida mineiro. Tenho sangue também mineiro correndo nas veias. Né? Então não foi um choque, assim, que eu possa falar grande. Aliás, eu me adaptei muito bem, porque a cidade é boa, é tranquila, tem uma boa qualidade de vida. Então não foi nada difícil me acostumar com a rotina aqui em Caratinga. A gente só falou sobre a PUC Dom Cabral. Era outra PUC? Olha, naquela época só tinha a PUC do Dom Cabral. Depois a PUC em Minas Gerais se espalhou por várias e várias cidades. Com campus, mas era uma faculdade de excelente nível, era muito bem cotada. Claro que hoje eu não sei como é que está, mas na época era uma ótima faculdade. A PUC, sim, ela é uma excelente faculdade, mas todo mundo que formou na PUC, sei lá, há 15, 20 anos, faz esse comentário, que era uma PUC de extrema excelência, né? Mas são saudosistas, né? Saudosistas, né? Eu também sou formado na PUC, e isso em 81. Mas eu sei que ela continua ainda com uma boa fama. Pelo que eu tenho conhecimento, os cursos após a pós-graduação, como mestrado, doutorado da PUC, estão entre os melhores do Brasil. Mas, claro, a gente acaba formando e aí a gente vem para o interior e, claro, a gente acaba meio que se afastando um pouquinho. Mas as referências que eu tenho é que a qualidade de ensino ainda da PUC está muito bom. E viaja muito para o Rio de Janeiro? Certamente tem muitos amigos lá, parentes, né? Sim, família do seu pai toda no Rio de Janeiro. Lá ainda. Mas por conta, né, atualmente do trabalho, em particular por conta da eleição, a gente acaba, né, deixando de viajar, a gente acaba tendo que ficar aqui muito por conta da eleição.
Então já tem um bom tempinho que eu não vou no Rio de Janeiro, Bem, né, visitar os pais. Mas a saudade a gente tem que controlar, porque o trabalho não deixa a gente sair. E um juiz tem muito trabalho, né? Bastante. Bastante. Essa sua trajetória até chegar à magistratura, o senhor formou em Direito na PUC. Exerceu a advocacia? Sim, eu advoguei durante 6 anos 6 e meio. anos. Depois que eu formei na PUC, eu resolvi advogar. Advoguei durante 6 anos e meio. Foi uma época muito boa. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A advocacia é uma profissão muito bonita. Assim como o fato de ser delegado, defensor, promotor, juiz, todos dentro dessa área, com toda certeza, amam o que fazem. Eu amo hoje o fato de ser juiz, mas eu também amava muito o fato de eu ser advogado. Talvez por isso a gente, por ter saído da advocacia, a gente respeita muito a profissão de advogado, que também é muito bonita e muito trabalhosa também. E aí, claro, entrou para o magistério, para a magistratura através do concurso público. Sim, foi concurso público. Concorrido? Eu diria que sim, foi uma sempre coisa muito difícil. Fiz vários concursos, claro, não passei de primeiro, mas tem certas coisas que a gente ganha pelo cansaço, né? Por Tem que insistência, ir né? fazendo, ir aprendendo, ir acumulando conhecimento e todo mundo que é perseverante, em regra, alcança o objetivo. Eu acho que isso aconteceu comigo. Não desistia, ia cada dia estudando mais e mais e chegou a hora que fui premiado, né? Passei no concurso e fui premiado 2 vezes porque vim para Caratinga. Muito bem. Eu tenho um conhecido, William Douglas, que ele também é juiz e é professor de concurso público e tem um livro sobre, aliás, intitulado Como Passar em Concurso Público. Tem uma frase famosa, né? E ele fala justamente isso. Ele fala o seguinte, para passar em concurso, você tem que insistir. Não vai passar no primeiro, no segundo, no terceiro. Uma hora você vai passar porque você está insistindo, perseguindo o objetivo. Eu acho que tem uma frase que também é acreditada a ele, não é? Que concurso não se faz para passar, se faz até passar. Até passar, é verdade. É interessante isso. É verdade. Daí a questão da perseverança. Eu acho que muita gente, às vezes, não passa nos concursos, não é por problema de, eu não sou inteligente. Eu acho que a pessoa, às vezes, não passa porque não é perseverante. Muito bem. Passou no concurso para juiz e foi designado para Caratinga? Vim para cá. Seu primeiro trabalho está aqui até hoje. Foi a primeira comarca. Alguns juízes vão para várias comarcas. Eu fiquei aqui, vim para Caratinga e fui ficando. Fui criando raízes. Que bom. E estou até hoje aqui. É interessante ver esse seu amor por Caratinga, né? Bacana isso, porque o juiz chega aqui, a gente sabe, ele gosta, fica pouco tempo, mas ele quer voltar para a terra dele, quer ir para outro lugar, e o senhor já está aqui há 15 anos. Deve ser o mais antigo na comarca hoje. Sim, com certeza. Eu sou o juiz mais antigo aqui em Caratinga. Tempo de magistratura, eu sou o mais antigo. Tempo de cidade, salvo engano, o que eu escuto aqui é que eu sou o juiz que mais tempo tem de Caratinga na ativo. Mas não é como a minha esposa, ela é de Caratinga, ela também não tem pretensão de sair, eu acho que eu vou ficar aqui por muitos e muitos anos ainda. Nós esperamos que sim. Tomara. O senhor é o juiz titular da 2ª Vara Civil de Caratinga. Isso. Né? E foi nomeado agora juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral. Isso. E essa nomeação, como que acontece isso, Alexandre? Bem, aqui em Caratinga nós temos 2 zonas eleitorais, a 71ª e a 72ª. A questão da nomeação é um rodízio entre juízes da Justiça Comum. Então, ou seja, a cada 2 anos, um juiz da Justiça Comum vai para a Justiça Eleitoral e quem está na Justiça Eleitoral sai. Lembrando que as funções são cumulativas. Então, eu acumulo as minhas funções de juiz da 2ª Vara Civil com as de juiz da 71ª Zona Eleitoral. Decorrido 2 anos do meu tempo na Justiça Eleitoral, eu saio e outro juiz vai para o meu lugar. Como uma forma, já que as funções são cumulativas, é até uma forma de não, digamos assim, sobrecarregar um juiz, não é? Então daí o rodízio, a cada 2 anos, muda. Porque nós estamos falando aí de mais trabalho, né? Sim, de mais trabalho. Nós temos os trabalhos, a cobrança hoje é muito grande. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que hoje ele impõe metas de produtividade muito grandes. E quando a gente olha a questão da produtividade, a gente sofre um grande problema, porque o brasileiro,
carrega, acho que dentro de si, uma litigiosidade muito grande. O brasileiro adora processo. Qualquer coisa, por processar, ajuiza um processo. E o número de processos vão aumentando, mas o número de juízes continua o mesmo. Só uma característica aqui da nossa cidade, da nossa comarca de Caratinga. Eu estou aqui há 16 anos e nas pesquisas que eu fiz, Caratinga tem só 2 varas cíveis para todo e qualquer problema, acidente de carro, divórcio, previdência social, uma reintegração de posse, tudo deságua nessas 2 varas cíveis. E interessante, há 27 anos nós só temos 2 juízes cíveis. A cidade não para de crescer, o número de processos aumentam. As pessoas estimuladas a entrar na justiça, porque... Estimuladas. A Constituição hoje fez uma coisa interessante, né? Isso aí eu acho que nesse ponto é louvável, em que os problemas vão ter que ser solucionados pelo Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, por outro lado, ele não fornece, né, subsídio para isso. Então, nós temos uma estrutura arcaica que, só para poder ver que a comarca de Caratinga teria que ter pelo menos o dobro de juízes. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Ferreira, ele que é titular da 2ª Vara Civil de Caratinga, da comarca de Caratinga, e eleito agora juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga. A conversa está muito boa, nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora, nós estamos com uma entrevista muito interessante aqui com o doutor Alexandre Ferreira, ele que é o juiz titular da 2ª Vara Civil de Caratinga e juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral. Doutor Alexandre, uma dúvida sobre a justiça eleitoral, que não é comum, né, na maioria dos países, e o Brasil tem já há algum tempo. Por que nós temos uma justiça eleitoral? Bem, queria começar brincando, né? Só daquelas coisas que só no Brasil tem, assim como a jabuticaba. É uma peculiaridade da justiça brasileira essa especialização, ter essa justiça especializada apenas em eleição. Muito bem. Ela, digamos assim, não atrapalha, mas ao mesmo tempo ela às vezes ajuda, porque você tem juízes só para julgar isso. Eu não diria que seja ruim, ao contrário, isso beneficia para que quando a gente tem a eleição, são pessoas exclusivas, dedicadas àquilo ali, para poder acompanhar a eleição. E no Brasil tem dado certo. O nosso processo eleitoral, assim, desde há muito tempo, ele é marcado pelo menos por tentativas de fraude. Seria uma justificativa? Temos essa justiça eleitoral para isso? Quer dizer, o sujeito que comprava voto era o coronel que era o dono do voto, chamava voto de cabresto. O sujeito teve um momento na nossa vida que ele pegava, ele votava para a pessoa, né? Nós tivemos isso. Já teve isso, mas hoje isso, claro, acabou. Claro que não existe. Não existe mais isso, mas a justiça eleitoral, ela tem essa função de só cuidar disso. Ela só cuida do processo eleitoral. Só cuida do processo eleitoral. E uma curiosidade, não existe juiz eleitoral que só fique com o eleitoral. Conforme nós falamos, né? É cumulativo. É cumulativo, de 2 em 2 anos muda, para poder ter essa especificidade, só aquilo ali. Mas não tem um juiz que fez concurso para ser juiz eleitoral. Entendi. Todo mundo ali tem o rodízio. Tem um rodízio. A justiça eleitoral, ela, além de garantir essa lisura do processo eleitoral, ela trabalha no sentido de levar informação às pessoas sobre a importância do voto, sobre como votar de forma correta, dar um voto honesto. Tem todo esse trabalho, né? Tem. A gente tem esse trabalho de divulgação. Hoje usa-se muito as redes sociais, a internet. Em muito particular na questão da internet, no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, TRE de Minas também tem. Aliás, todos os tribunais estaduais eleitorais têm isso, de divulgar muito na internet. Nós também fazemos divulgações na televisão, quando necessário, convocando as pessoas para a eleição.
o que pode e o que não pode fazer. A gente também faz uso de rádio e também da imprensa escrita para poder trazer as informações da Justiça Eleitoral para o cidadão. É um trabalho muito grande, é uma preocupação muito grande, principalmente com a lisura das eleições. É igual o caso do coronel que antes votava para a pessoa. Hoje a pessoa, para ir lá na sessão dela votar, ela tem que apresentar um documento de identidade com foto. A Justiça Eleitoral hoje está fazendo um trabalho muito grande, que é a biometria, que é todo mundo passar a impressão digital, porque daqui a algum tempo ela vai ser obrigatória. Todo mundo vai ter que fazer a biometria e na hora de votar vai ter que fazer a identificação com a impressão digital. Na hora do voto. Exatamente. Algumas cidades já estão implantando, né? Sim, algumas cidades já começaram, mas isso é uma coisa demorada, isso não é para essa eleição. Quem não fez a biometria vai poder votar normalmente, mas é uma tendência como uma forma de melhor identificar o eleitor, evitar esse tipo de fraude e tornar tudo mais seguro. A Justiça Eleitoral também tem uma preocupação muito grande com a urna eletrônica, para que não haja fraudes. A cada eleição, os programas são aprimorados para que a gente possa votar com segurança, saber que o nosso voto foi para o candidato X e é ele que recebeu, para que ninguém possa depois mudar o meu voto para o candidato X e passar para o candidato Y. Toda vez que tem um resultado de eleição, e dependendo do resultado, né, a pessoa fala bem ou fala mal do processo eleitoral. Se perder, normalmente ele costuma falar, teve um problema com a urna, Fraude. Teve fraude. A urna eleitoral eletrônica, ela é segura? É muito segura. Muito ela segura. não é segura, ela é muito segura. É inviolável e fazem-se testes com ela. As urnas já começam a chegar, a gente já começa aqui a dar carga. Toda uma questão de segurança, não é? Para que nada ali seja violado. Então, a pessoa que vai votar, pode votar tranquila, consciente de que o voto que ela deu está indo para o candidato dela. Está sendo respeitado, né? Com certeza. O senhor falou sobre internet, aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. A internet, ela facilita toda essa socialização da informação sobre a importância do voto, mas em contrapartida cria uma facilidade muito grande para denúncias, né? Eu imagino que sim. A pessoa tem um celular na mão, ele grava um candidato, grava uma situação qualquer. Dá bem. Vocês devem estar recebendo muitas denúncias através da internet? Tem. Por redes sociais? Nessa eleição agora, nós já temos um programa na internet, no site do TRE de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A gente tem aquilo que a gente chama de denúncia online. Muito bem. Se a pessoa gravar com o celular, tirou uma fotografia, filmou, ele pode passar a fazer essa denúncia pela internet da tranquilidade de sua casa. Ele vai conectar lá o celular dele no computador e vai dali passar a fazer a denúncia dele que o candidato X está fazendo algo de errado na rua tal, um cartaz que está fora das medidas corretas, é um carro de som que está passando na frente do hospital. Ele pode filmar, pode fotografar e mandar para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral encaminha para o juiz competente, e esse juiz competente vai coibir, vai mandar parar de fazer aquela propaganda irregular, vai mandar tirar e também aplicar, não é, as sanções cabíveis, né, para aquela transgressão. Sendo que a sanção, claro, vai variar de acordo com a transgressão que foi feita. Dependendo, manda-se apenas tirar, manda-se apenas parar. Se for algo mais grave, aí ele pode ser, não é, sancionado com uma pena de multa ou até mesmo alguma sanção, né, na esfera criminal mais grave. Quais são o tipo mais comum de denúncia que chega para o senhor sobre o processo eleitoral? Hoje o que a gente tem visto mais aqui, na minha região da 71ª, são cartazes fora das medidas, que hoje não pode ultrapassar meio metro, distribuição de brindes, que é proibido, e o que tem muito, às vezes, são comentários feitos nas redes sociais, como no Facebook, em particular, ou na própria internet, algumas páginas que os candidatos, inclusive, podem ter página na internet, mas essas páginas que ele tem que ter, por exemplo, tem que estar hospedada no Brasil, tem que ter alguns dados que a lei eleitoral determina que ele tenha no site. Às vezes é alguma coisinha que está faltando, aí eles denunciam para
que a gente possa, nesse caso mais é orientar o candidato a ele corrigir aquela página, fazendo inserir ou tirar, né, algo que está irregular. Isso é o que acontece muito hoje. Nós tivemos uma mudança bastante significativa, né, na lei eleitoral agora. São mudanças recentes. E a parte sua é essa parte de propaganda, né? O senhor cuida disso também. Teve muita reclamação dos candidatos, e agora você não pode colocar outdoor mais, me parece que restringiu pintura e muro, a utilização mesmo da própria mídia. Isso tem gerado muita reclamação ao juizado eleitoral? Não. Não. O que eu tenho observado hoje é que antes, me desculpa até o termo, né? Às vezes o período eleitoral parecia uma fase de pré-carnaval. Hoje, felizmente ou infelizmente, vai depender de quem olha, as doações de campanha para o candidato só podem ser feitas por pessoas físicas. A empresa não pode doar mais. Limitadas, exato. Pessoa jurídica não pode mais doar para o candidato. E a pessoa física só pode doar, no máximo, 10% dos rendimentos dela. Então, soma quanto que ele ganhou no ano, 10% daquilo ali ele pode doar. Então, hoje, a gente tem uma campanha, como eu poderia falar assim, com menos dinheiro, ou uma campanha mais pobre. Muito bem. E campanha com menos dinheiro implica também numa campanha com menos cartazes, menos pessoas nas ruas. E menos sujeira também para a cidade. Menos sujeira. Então, diante dessa falta de recurso, eu não tenho visto os candidatos reclamarem dessas novas regras. Muito bem. Tanto é que, por exemplo, aqui em Caratinga, a gente está vendo uma cidade muito mais limpa, porque não se pode mais colocar propaganda em bem público, não se pode mais colocar propaganda na rua. Claro, na casa da pessoa, no muro, pode até colocar propaganda, mas tem um limite máximo, praticamente é um cartaz, nem pode estar pregado, de no máximo meio metro quadrado. O cara pintar a casa dele todo, o muro inteiro lá, com pôster lá de 6x6, não pode mais. Isso já está proibido, não pode. Então, isso faz com que a gente tenha um período, não é, eleitoral, que também está mais curto, né? Mais limpo. Agora, eu abro aqui um parêntese que é interessante. A gente vê todo mundo reclamando de político. Hoje, político é a bola da vez, né? Está apanhando direto. Mas a gente não pode esquecer que a política que é feita pelos políticos, ambos, são essenciais em qualquer democracia. Não se tem democracia, ao menos na minha visão, sem a presença dos políticos. E da política, né? E da política. É bom. Só que, quando a gente diminui esse tempo, às vezes fica para a gente, sem ter condições, já que o prazo é curto, de poder identificar quem é o melhor candidato que vai nos representar. Porque não adianta o povo reclamar do político se o povo não faz a parte dele, que é de escolher o bom político para que possa representar, no nosso caso aqui na Câmara Municipal ou na Prefeitura. Então a gente tem que pesquisar. Então esse prazo muito curto, às vezes, complica, porque a gente fica numa situação, eu não quero saber de política, mas depois eu vou reclamar do político que está ali. É verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui falando com o doutor Alexandre Ferreira, ele que é o titular da 2ª Vara Civil de Caratinga e juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga. Nós voltamos já já. O papo tá bom. Olá, estamos de volta com o começo de conversa para o terceiro e último bloco de uma entrevista muito especial com o meritíssimo juiz, titular da 2ª Vara Civil de Caratinga e juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga, doutor Alexandre Ferreira. Doutor Alexandre Ferreira, eleições gerais ou eleições municipais? O que o senhor prefere? Em termos de trabalho, onde o juiz fica em uma situação um pouco mais cômoda, a eleição geral ela é muito mais fácil de se lidar. Porém, a eleição municipal ela é mais prazerosa, você está mais perto do burburinho, você está mais perto daquela eleição onde está a sua cidade.
Eu acho que a eleição municipal, ela seria a minha preferida. O que o juiz eleitoral, doutor Alexandre Ferreira, poderia falar nesse momento para o eleitor caratinguense? Bem, que a gente está trabalhando muito para que todos possam ter uma eleição tranquila, uma eleição rápida, uma eleição justa e democrática, uma eleição em que a pessoa possa votar com tranquilidade, para que a gente possa ter, não é, uma Câmara Municipal que represente o povo, que a gente possa ter um prefeito que tenha sido eleito pela maioria e que possa lá na frente vir a fazer um bom governo municipal. E para um candidato a prefeito, candidato a vereador, o que o doutor Alexandre Ferreira poderia dizer? Bem, nesse caso, antes aqui, que façam uma campanha dentro das leis, até porque a gente está fiscalizando isso muito bem. Mas, pelo que eu tenho percebido, estão todos fazendo isso dentro da legislação. Então, esse é o meu recado. Vamos seguir a lei, fazer, né, essa fase da propaganda eleitoral, respeitando a legislação eleitoral. O que a população de Caratinga pode esperar da justiça eleitoral? Seriedade. A gente está empenhado na justiça eleitoral para que a gente possa ter, conforme eu falei, uma eleição justa, rápida, que a gente não encontre filas nas sessões eleitorais e, não é, confiar que a urna eletrônica ela é inviolável e não tem como fraudar o voto que a gente está depositando no candidato. Muito bem. A última pergunta ela é simples. O juiz, doutor Alexandre, já escolheu seu candidato? Quem é? Bem, eu como todo eleitor, eu já tenho os meus candidatos. Continuo pesquisando, mas como o voto é secreto, né? Eu não posso falar aqui em quem que eu vou votar, mas eu já tenho os meus candidatos preferidos. Muito bem. Isso era só uma brincadeira, você até que sou impedido de falar o voto, né? Eu queria agradecer, doutor Alexandre, sua presença aqui na UNEC TV, essa participação importante aqui nesse programa especial nas eleições de 2016. Foi uma entrevista muito esclarecedora, foi muito bom. Eu queria agradecer muito sua presença aqui conosco. Tá, foi um prazer, eu me sinto honrado de estar aqui. Caso seja necessário, como juiz eleitoral ou como juiz da segunda vara civil, eu me coloco à disposição. E deixo o recado aí para que todos, não é, procurem votar com consciência, procurem levar o documento de identidade com foto lá no dia da eleição, para que a gente possa, né, contribuir com a democracia, para que a gente possa ter, não é, um candidato a prefeito, um candidato a vereador, que está sendo escolhido de forma consciente. Isso o que eu desejo aí para todos no dia da eleição. Muito bem. Estamos encerrando o nosso primeiro programa da série Eleições Municipais 2016. Hoje com a participação do doutor Alexandre Ferreira, juiz da segunda vara civil de Caratinga e juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga. Em nosso próximo encontro, entrevistaremos o primeiro candidato a prefeito de Caratinga, conforme a ordem acordada com os candidatos e suas assessorias. Muito obrigado por sua audiência. Aguardamos você em nosso próximo Começo de Conversa. Até lá!